Professor Marcos, o senhor podia explanar para a gente sobre a jornada especial do trabalho no tocante aos jornalistas? Olha, no que diz respeito à jornada especial de trabalho da categoria de jornalistas, nós podemos pontuar de que eles têm uma jornada de 5 horas diárias. Agora, com que finalidade vocês poderiam me perguntar? A finalidade precípua de 5 horas diárias é para preservar a incolumidade física e psicológica do trabalhador, bem como conferir a ele o direito de lazer. Direitos esses esculpidos no artigo 7º da Constituição Federal, tido como direitos sociais inalienáveis do trabalhador. No caso de uma ação na justiça do editor-chefe de um jornal, a sentença poderia ser qual? No caso em tela comentado, a sentença proferida pela Justiça do Trabalho foi pela improcedência da ação, ou seja, as horas extras pleiteadas pelo editor-chefe de um jornal foram indeferidas, considerando que esse editor-chefe exerce um cargo de confiança. Portanto, segundo a CLT, os cargos de confiança não devem ser remunerados com horas extraordinárias, embora seja discutido na doutrina e na jurisprudência, porque se essas horas extras forem demasiadas, que comprometam o seu direito de lazer, elas poderão ser eventualmente reformadas em grau de recurso. Os jornalistas hoje, eles cumprem essa jornada hoje? O senhor acha que essa jornada de 5 horas, o senhor não acha que tem muita gente trabalhando mais, não? Essa categoria de profissionais são exigidos por demais, ultrapassando essas 5 horas delimitadas na lei, o que implica dizer que deveria ser pagos horas extras com seus respectivos reflexos, o que na prática não vem ocorrendo. Portanto, para exercer seu direito a horas extraordinárias, deverá ajuizar reclamações trabalhistas, pleiteando as horas extraordinárias para essa categoria de jornalistas que tem uma jornada especial consignada na CLT. A gente não pode pegar isso como regra, né? Porque nem todos os veículos de comunicação o jornalista acaba atuando nesse período de tempo, digamos assim. Mas em regra, por ordem do sindicato, da FENAGE e tudo mais, são 5 horas com direito ao almoço e tudo mais. Direito ao horário de almoço e 5 horas apenas. Passou disso, você tem que ganhar um extra, né? Um adicional por isso. Acredito assim, se houve uma determinação para que seja de 5 horas, é porque é justo. É necessário que se cumpra, né? Um jornalista é uma profissão que estressa, é uma profissão cansativa, é uma profissão estressante, em resumo, né? Então, e o jornalista também tem que ter um tempo para pesquisar, para apurar, né? E quando ele faz isso, ele também está trabalhando. Então, nada melhor do que, nada mais justo do que a jornada de trabalho desse profissional ser reduzida em relação às outras, ser menor que as outras. O redator-chefe, a jornada é maior por quê? O jornalista tem um capítulo específico na consolidação das leis trabalhistas. Estipula um horário de 5 horas, podendo ser estendido até 7 horas mediante acordo escrito e mediante a operação do ordenado, né?
precisamos ter um Ministério do Trabalho que realmente atue, porque esses poucos fiscais no país só está fazendo o que? Ainda retornar do serviço escravo, que nós sabemos aí, que temos políticos envolvidos com isso, senadores, né, isso, deputados federais com suas fazendas, ainda aceitando, ainda maquiando, não é isso? Na história, o serviço escravo ainda. Precisamos mais concursos do Ministério do Trabalho, mais fiscais no país, porque não atende a necessidade ainda do país. Eu estou no mercado há muitos anos, que a gente nota que a maioria dos veículos de comunicação, eles descumprem, não só por necessidade, mas também por falta de, em primeiro lugar, né, é como se fosse uma opressão. Então você inicia a fazer um jornal, então você tem que terminar. Então é uma obrigação sua, como ético, como jornalismo ético, como também um cara que não quer deixar as coisas por não fazer. Mas isso é muito desgastante, porque você fica ali, envolve mente, envolve cálculos, envolve também local adequado para se trabalhar. E, além do mais, tem também a questão da computação gráfica, tá em jogo a insalubridade, os horários, essas coisas todas em relação a isso aí. Eu só cumpri essa jornada no meu segundo emprego, que foi no Jornal Feira Hoje, que realmente era 5 horas, aí já chegava outro diagramador posterior para cumprir. Então aí ainda dava para você conciliar, porque tinha equipe. Hoje não, tem gente aí, se você vacilar, você é redator, diagramador e editor. Eu acho que a jornada de trabalho tem que se considerar a especificidade de cada profissão, e no caso do jornalista, do fotógrafo, tem que ser levado em consideração todo o trabalho que esses profissionais desempenham para se ter para se avaliar que jornada cabe a esse profissional. Assim como é o caso de músicos, de outros profissionais que têm características específicas ali no desempenho de sua profissão. Você não pode rotular tudo como uma coisa só e praticar a mesma jornada indiscriminadamente para todas as profissões. Não, assim, a minha avaliação é de que na prática isso não se cumpre, porque é colocado como um profissional de qualquer outra área. Geralmente as empresas aplicam a carga horária, a jornada de trabalho, sem considerar essas especificidades, sendo geral para qualquer profissão. São horas justas para um jornalista poder trabalhar, não é mais que merecida. Dentro de 5 horas dá para o jornalista desenvolver bem o seu papel. Infelizmente, essa regra não é cumprida. Às vezes o jornalista chega para trabalhar 8 horas, 9 horas, dependendo da situação e da empresa a qual ele representa. Olha, todo profissional tem sua carga horária, mas a do jornalista ela é muito intensa pelo desgaste mental, pelo desgaste físico, pela responsabilidade, por essa dinâmica da comunicação. Então, vive envolvido em todos os acontecimentos da sociedade, mesmo que o jornalista escolha uma área específica, o jornalismo político, o jornalismo econômico, o jornalismo social, o jornalismo esportivo, é um desgaste muito grande para o profissional, porque ele tem que estar antenado com tudo, ele tem que ter o horário de entregar a sua pauta, se for na televisão, tudo é matemática computadorizado, então isso é um desgaste extraordinário para o homem de comunicação. E as empresas, você acha que cumpre isso? As empresas não cumprem, muitas delas não cumprem. Eu não sei se as grandes empresas cumprem, mas as que eu tenho conhecimento, às vezes, por exemplo, no interior, não vou falar aqui particularmente sobre o interior, eu não sei se elas cumprem a legislação como está no papel. Eu acho que não, essa é uma impressão pessoal minha, eu acho que não. Duas e 55. RT Notícia, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Difusora Sul da Bahia, com Luiz Abreu. Você sabia que o jornalista tem direito a uma jornada especial de trabalho? Sim, 5 horas.
Eu acho que já que a carga horária de todo trabalhador é 8 horas, nada justo com 8 horas também para o jornalista. São 5 horas. O jornalista trabalha só 5 horas, eu trabalho 24 horas. Então a gente está na rua tem assunto para ele, tem serviço, tem notícia para ele dar. Sobre o tema do trabalhador jornalista, né, que exerce a função jornalista, o artigo 303 da CLT afirma que o jornalista possui uma jornada especial de trabalho, cuja duração está limitada a 5 horas. E é interessante notar que essa jornada de 5 horas de trabalho não está relacionada à atividade fim da empresa, e sim à atividade desenvolvida pelo empregado. É importante falar isso porque algumas pessoas incorrem em erros no sentido de que, não, só é jornalista quem trabalha em jornal, escrito, televisivo, na mídia. Não, não é assim. Esses são jornalistas também. Mas se alguém trabalha em uma empresa, possui um supermercado, um banco, e o seu serviço é de veiculação de notícias, quer no meio interno da empresa, quer no meio externo, e essas notícias têm uma importância para a empresa, essa pessoa também é considerada jornalista e, portanto, está submetida a essa limitação de jornada de 5 horas por dia de labor. Então, friso, já tem até OJ do TST sobre esse assunto, OJ específica dizendo que independe da atividade da empresa. O que importa é se o empregado exerce ou não a função de jornalista. Se exerce, faz jus a essa jornada especial. Obviamente, essa jornada especial possui algumas exceções, como é o caso dos trabalhadores externos, jornalistas externos, que fazem serviços exclusivamente externos, ou seja, que não estão sujeitos ao controle de jornada. E também os redatores-chefes, secretários, subsecretários, aqueles que fazem a função de direção e assessoria lá dentro do jornal. Esses aí também não estão sujeitos a essa jornada especial de 5 horas. Estão sujeitos àquela jornada normal de 8 horas de trabalho. Tem disposição expressa na nossa CLT sobre isso, também é algo sobre o qual não existe dúvida hoje na doutrina. A Justiça do Trabalho, pelo menos essa, neste país, ela ainda funciona. Apesar de todos os percalços, ainda a Justiça do Trabalho é uma que o cidadão pode se dirigir a ela, que ela está pronta, apta a receber, a dirimir dúvidas e dar a verdade a quem realmente merece.